Parou, começa... faz só 20 minutinhos. Yeah. Okay. That's very funny. But it happens technology, right? Então, a gente estava falando que nesses países, quando o professor tem a sua sala, é uma sala temática, com tudo que você precisa. So, it's a little different. Mas, mesmo assim, eu concordo com a Bárbara que no IFES, que a gente tem ainda essa possibilidade de ter laboratório de informática mais completinho, ou até os laboratórios das outras disciplinas que vocês precisam, né, que vocês vão até ele. So, it is good. Mas o que eu vejo nas outras escolas é que, mesmo assim, a maioria, the majority, fica na mesma sala o ano inteiro. Right? So, it is different. So let's take a look at these other examples. We have one by Barbara and one by Diana, and then we finish. Barbara, do you want to read? Is it okay with you? Okay. All right, so please. Okay. After reading the test about life in Britain, I saw many differences between Brazil and Britain. For example, most Brazilians have a big lunch every day, and in Britain, people just have a big meal in the evening. The children in Brazil start school when they are 6 or 7 years old, but in Britain, the children start school when they are 4 or 5 years old. Britain is led by a queen and kings, and Brazil is led by president and governors. Yeah, governors. Sorry. Governors. That's great. So Barbara also brought up the question, the topic about having a big lunch in Brazil, and in Britain, a big meal at night or in the evening. Let me see if it's recording. Yes, now I'm afraid. Children start school when they're 6. No Brasil, é obrigatório, a lei manda que os pais têm que matricular os filhos quando eles têm 6 anos de idade, é exigido por lei. Antes dos 6 anos, você pode escolher. And in Britain, they go to school at 4 or 5. Eles vão um pouquinho mais cedo, eles já têm a obrigação de colocar os filhos na escola. Britain is led by a queen. Yes. I like this. Led, que vem do verbo lead. Vem de onde deriva a palavra leader. So, o verbo lead, que é guiar, no passado fica led. That's why we have led here. So we have a queen, we have the kings, and in Brazil we have presidents and governors, which is different. We have a question. I think a person... Não, acho que era só a gente falando sobre a lei da... In the chat. Stephanie, até onde eu sei, é com 6 anos ainda no Brasil. Antes é opcional, ou seja, os pais podem escolher se querem colocar. Aqui em Santa Catarina, a pré-escola não é mais opcional. Oh, really? Oh, Sim. ok. É obrigatório. That's good to know. Os estados têm essas independências, essa autonomia, né, de colocar alguma lei mais específica. Entrou no pré com 3 anos. All right, that's good, Anderson. Thank you, Stephanie. I didn't know that. Thank you for telling me. So let's see the last one here. This is by Diana. Diana, do you want to read? Tu gostaria de ler, Diana? Ou pode escolher uma, depois o resto a gente ajuda? Posso até tentar, porque assim, eu sou péssima. No, it's okay. No, you're not bad. We'll help you. So let's try. In Britain, children start school at
at about 9 o'clock. Uhum. But in Brazil, children start at 8 o'clock. In Britain, Perfect. People don't go home at home Home. for lunch. But in Brazil, they go because lunch is a big announcement. Big meal. Children in Brazil do not have lunch at school at no At noon. It's perfect. because they go home. It's different for Britain, where children have lunch at school. Yeah, they have lunch at school. That's good. But shops in Britain open on Sunday. But in Brazil, the shops do not open at Sunday. On Sunday, yeah. In Britain, they drink. Não sei como é que pronuncia. Tea. You say tea. Tea with milk. Similar in Brazil, we eat coffee with milk. Very nice, yes. In Britain, the steering wheel of The steering wheel that you drive a car. Yeah. car is on the opposite side of Brazil. Exactly, yeah. The steering wheel is on the right in Britain, and in Brazil it's on the left of the car. So it's different. Thank you, Diana. That was Congratulations, wonderful. Diana. Yeah. You're so cute. Yeah, you did very well. Very good pronunciation. This is very different. Drink tea with milk. They put milk in their tea. It's very different. It's a little bit strange. I know, but it's very common in Pakistan, India. They put milk United in their States also tea. have this kind of tea with milk. Yes. I think it's similar to coffee, because really similar as Diana said, because coffee is like water and milk is like milk, and tea is also water and milk is also milk. Exactly. Yes. Yeah. The United States is a very international country, right? So they have things from Mexico, from India, from Britain. Os Estados Unidos é muito internacional, então tu vê muito lá também essas coisas de outros lugares. E o chá com leite. Oh, sorry. It's okay, go ahead. No, that in United States there's also this discussion, I don't know if the right word, that they like to patriotize a lot their country, like United States is the best, but it has a lot of things from other countries, but they don't like immigrants. I don't know if the word is foreign people. Immigrants. Yes, they have prejudice against immigrants. It's common. You see it a lot. Not everybody, not all the people, but many people do. Muitas pessoas têm preconceito com relação aos imigrantes, o jeito que eles falam. Só que se tu for pensar, o que move os Estados Unidos é os imigrantes, porque tem gente do mundo inteiro lá. Na maioria dos estados. Tem estados que ainda é bem só americano mesmo,
mas a maioria dos estados, as Acho que os cidades estados do grandes... sul são bem fechados. Yeah, we have some traditional states, I would say, but Texas, yeah, because exactly. they're like country people. Yes, but we have a variety of people around. Tem uma variedade muito grande nos outros. Se tu vai para lá, por exemplo, se vocês têm a oportunidade de fazer um intercâmbio ou viajar, morar um tempo lá, vocês vão chegar lá, vocês vão ver que as pessoas com quem vocês vão falar, a maioria não é de lá. E tem esses sotaques que a gente escuta aqui nos áudios, por exemplo. Vocês não vão escutar só aquele inglês dos filmes, todo mundo falando do mesmo jeito lá. Por isso a importância de se expor. Tem um vídeo no YouTube de uma menina que ela estudava, ela era brasileira e ela estudava numa escola. E aí tinha outras duas meninas que estavam falando mal dela em português, só que elas não sabiam que essa menina era brasileira também. Aí, tipo, ela escutando tudo enquanto as outras duas falavam mal dela. I see. Yes, you have to be careful. On the train, for example, you have people from everywhere. So you have to respect, right? Eu acho que respeito é a palavra, né? Porque você nunca sabe que língua que a outra pessoa fala. Aqui no Brasil não é muito comum isso. A gente nem vivencia muito isso, eu acho. Mas em países que são bastante internacionais, que você vê gente do mundo inteiro, você tem que ter esse cuidado, porque às vezes as pessoas até... O pai é de um lugar, a mãe é de outro, eles falam até 3 línguas. É muito comum. A gente tem mais dialeto, tipo, aqui no Turvo tem bastante velhinhas que falam mesmo meio assim, e botam um R assim quando vão falar um carro, que são bem italianas ou polonesas. I see. Yeah, it's a language diversity, right? É uma diversidade, a gente se entende, mesmo um puxando mais alguns sons, outros puxam mais outros. O importante é a gente se fazer entender e tentar entender o outro. So, guys, here we'll take a look at some important words. Let me see if we have. Okay. People raise hands. Alguém levantou a mão? Foi acidente? Fui eu. É que eu tava lendo a minha atividade, eu lembrei que eu fiquei com uma dúvida quando eu tava escrevendo. Eu queria saber se a professora podia me responder. Of course, yes, Stephanie. É que assim, eu tava escrevendo sobre a diferença das casas entre o Brasil. E eu não achei um termo pra escrever sobre a área que a gente tem fora de casa, que não é comum nos outros lugares. Que área seria? Tipo, backyard? Eu acho que tipo aquele pedaço que tem de piso que a gente sempre coloca na frente de casa, puxado com um telhadinho. A veranda? Isso. I think you call it veranda. Let me just check. I think in English you can say that as well. Porch is a good option. Okay, let me write here in the chat for you. Mas eu acho que porte é meio mais pequenininho, não é? Tipo, só na porta. Yeah, I have to check to make sure. We can see some images. This usually helps. Porch. It's gonna show the car, I think. Mas só tem varanda no Brasil? Será que não tem em outros lugares? No, we have it. É isso que a gente tem aqui, é mais específico. É diferente, no caso. As casas lá são mais pequenininhas e são conjugadas, pelo que eu li. Não no texto que a gente estava lendo, sobre o país que a gente estava lendo, no caso. I think, Stephanie, tu diz essa partezinha, assim, não sei se vocês estão vendo aqui minhas imagens, vocês estão vendo? Sim. Isso. Tipo, essa partezinha que fica assim na frente da casa, né? Isso. Essa areazinha a gente chama de varanda, certo? Nos Estados Unidos é comum ver varanda, assim, às vezes nas casas. Não sei na Grã-Bretanha.
Tem um pedacinho, porque como são as casas conjugadas, que nem a Stephanie falou, né? É uma cidade mais antiga, tipo Brooklyn, assim, que é tudo as casas uma grudadinha na outra. Tu pode chamar de porch. Ok? Tá bom, obrigada, prof. Ok. Eu vou dar mais uma olhada Porte se dá pra tem. usar pra parte de trás também ou é só na frente? No, for the back, you can say backyard, the patio. Ok? Ok. Then it's Deck, better. bem, né? Atrás, geralmente, das casas tem um deck. There's a deck. A gazebo. Yeah, it's a possibility too. Okay? So, guys, what's very important here? Deixa eu só anotar aqui. Depois eu dou mais uma olhada se eu achar outras opções, assim, ou alguma coisa que se encaixe melhor, eu aviso, ok? I wrote here, varanda. E eu acho que eu já ouvi alguém falar em inglês a palavra varanda. But I have to check, because sometimes they get from another language, eles pegam a palavra de outra língua, né? Por exemplo, vamos falar para vocês aqui, serra. Nem sei se erra. Eles pegaram do. Eu vi um post muito legal de um americano que ele comeu catupiry no Brasil e daí ele tava procurando na internet o queijo Katy Perry. Katy Perry. Às vezes, em inglês, eles pegam uma palavra que é de outra língua, por exemplo, do italiano, do café é uma palavra que a gente pode usar como exemplo. Café, se tu fala café nos Estados Unidos, é uma cafeteria, né? Ou, em inglês, as pessoas vão entender como se fosse uma cafeteria. Só que a palavra café não é do inglês, eles adaptaram. E eu já ouvi isso com a palavra varanda. E também sierra. Macaroni. Oh, yeah, there are many languages. A gente faz a mesma coisa, né? Pega algumas palavras e incorpora. Pasta também. A gente fala pasta? Não, em não, inglês no eles inglês. falam pasta, mas é do italiano. Italiano, no inglês eles usam pasta from Italian. That's correct. So what is very important here in these first activities that we were doing is the quantifiers, palavras que mostram quantidade, que vocês usaram bastante, vocês leram, vocês escutaram nos áudios também. Porque quando a gente está falando aqui sobre outros lugares, sobre nós mesmos, a gente usa essas palavrinhas assim, ó, most. We use the word, let me see one more example here. Just. A lot? Many, a lot. Just, apenas. Only. Right? Only, that's right. Essas palavras mostram que a gente está modalizando o que está falando, ou seja, a gente não está dizendo que é todo mundo, é muitas pessoas, é a maioria, é apenas alguns, é somente alguns que fazem isso dessa forma. Porque essa é a melhor forma de endereçar questões culturais. A gente não sabe se é todo mundo que faz assim, todo mundo que toma chá das 5, todo mundo que come massa. Tem pessoas que são alérgicas, nem conseguem, dependendo do tipo da massa. Então, a gente usa os quantifiers para modalizar o que estamos falando. Então, os que a gente mais usou estão aqui. Many, que significa very, numerous, significa muitos, e é utilizado aqui para countable nouns, para coisas que a gente consegue contar, para coisas que vão para o plural. People, many cars, many countries, muitos países, muitas pessoas, a gente consegue contar. Então, a gente usa many. E para uncountable, coisas que a gente não consegue contar, que a gente fala mais da quantidade num sentido geral, a gente usa o much, que é a palavra, a tradução seria muito, muita. Né? Por exemplo, sentimentos, feelings. Muito amor, muito carinho. A gente não diz muitos carinhos.
até fala, mas assim, gramaticalmente não seria o mais adequado. Igual o Então, Zach fala, muitos dinheiros. muitos dinheiros, geralmente dinheiro é um sentido mais geral. A palavra dinheiro a gente não coloca no plural, a gente não conta ali, né? A gente não diz dinheiros, não vai pro plural, mas a gente conta reais, R$2, R$3, $1, $2, né? Então, many dollars, a gente podia falar. Agora, much, money, seria o much, porque é uma coisa, um substantivo que não vai para o plural. A gente pode dizer assim, é mais fácil de memorizar, dizendo que aquela palavra não vai para o plural. A gente também usou a palavra most, não está aqui, mas foi muito comum. Quer dizer majority, a maioria, ou seja, muitas pessoas fazem dessa forma. Talvez não é todo mundo, mas muitas pessoas nesse país gostam de futebol. Most people in Brazil like soccer, but it's not everybody. Here, let's take a look at the complete table. Little and few. Little quer dizer pequeno, às vezes, mas também pouco, pouca. E few quer dizer poucos, poucas. Então, few é usado para quando a palavra vai para o plural, então, few people. Agora, little money, um pouco de dinheiro. Então, little and few. Se for uma notinha de brinquedo. Como? Se for uma notinha de brinquedo, aí é little. A little money. Little money quer dizer pouco dinheiro. I have a little money. Tu não diria I have few money. I have few reais. Eu tenho alguns poucos reais. Then it's okay. A lot of, muitas pessoas, a large number of, um grande número de, bastante, a tradução pode ser bastante, e é usado com os dois, com as coisas que a gente coloca no plural e com o que a gente não coloca. So, a lot of people, bastante gente, muitas pessoas. A gente coloca no plural a palavra people. Agora, a lot of money, muito dinheiro, bastante dinheiro, dá para usar com os dois, por isso tem os dois check marks aqui, na coluna do countable e do uncountable. Só lembrando, countable são substantivos que a gente consegue colocar no plural, e uncountable é geralmente o que a gente não consegue colocar no plural. Many, much a gente olhou. Any quer dizer never at all, quer dizer, às vezes pode ser traduzido como nenhum. É a melhor tradução nas nossas frases em português. Mas isso no negativo, né? No negativo, ele é usado no negativo. Vou fazer 2 exemplos para vocês, tá? Eu vou usar o N e o some. Some quer dizer uma quantia, um número que não é especificado. An unspecified amount or number of. E é usado para os dois, ó, para coisas contáveis e incontáveis. A mesma coisa com o N, que é para contáveis e incontáveis. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. I have some money. Palavra, frase afirmativa, que quer dizer eu tenho algum dinheiro. Eu não sei a quantia certa, porque como diz aqui, ó, é sem especificar a quantia. Tu tem algum dinheiro, não sei quanto. Agora, se tu quer fazer a frase negativa para dizer que eu não tenho nada de dinheiro, eu não tenho algum dinheiro na minha carteira, I don't have, coloca o don't para negar o verbo que tu está usando como principal na frase, e seria errado escrever some. A opção para trocar seria any. I don't have any money there. Porque no inglês, se tu usou uma parte negativa já aqui na frase, que no caso é o not, ou a outra palavra aqui tem que dar o sentido oposto. Então, o N quer dizer, se tu vai traduzir alguns, algumas. Então, eu não tenho algum dinheiro. Tu não diria assim, I don't have no money.
Em filmes, linguagem bem informal, seria possível dizer assim. Acho que tem have no money também, sem o don't, né? Oh yeah, I have no money, pode ser também. Pode dizer só I don't have money? I don't have money. Pode, com Or certeza. I have money? I have money, pode tirar o some. Com certeza. O que a gente está tentando colocar no exemplo aqui é o uso do some e do N. A gente está colocando ali para tentar ver qual que é a diferença de uso. Resumindo, para vocês entender de forma clara e breve, é que a palavra some, a palavra N, tem a mesma tradução, a mesma ideia nas frases, só que no inglês o some é usado em frases afirmativas e o N é usado em frases com sentido negativo. Isso resume bem o que vocês precisariam, assim, então, o que eu tenho que saber desses dois, então? Se eles são parecidos, se a tradução é algum, no geral, a tradução é essa. Vocês têm que saber que some é mais usado quando você afirma frases positivas, você está dizendo, eu tenho algo, eu conheço algumas pessoas, eu estudo com algumas pessoas. E quando você usa uma frase negativa, o N é bem comum no inglês. Quer dizer, eu não tenho nenhum dinheiro. A tradução ficaria até nenhum nessa frase. Então, eu não tenho algum dinheiro, só que a gente não fala assim, por isso eu mudei já para nenhum. Eu não tenho nenhum dinheiro. Okay? Então, essa é a diferença aqui, se vocês forem comparar. O lots of é a mesma coisa que o a lot of, quer dizer bastante. E é usado com contável e incontável. Nas duas situações pode usar, ok? Então, é bem comum essas palavras quando a gente está falando sobre os outros ou sobre a nossa própria cultura. Porque a gente não pode dizer assim que é todo mundo que faz assim como a gente escreveu aqui nas frases. Na verdade, não. Talvez sejam many or few people, ou como a gente colocou aqui, porque não tem ali no quadro, most, the majority. Lots of people é mais forte do que a lot of, ou não? Não, é só uma escolha de vocabulário ali. A lot of people, ou lots of people. Assim, para te falar, o que eu sinto é que o lots of parece mais informal, assim, que tu fala mais na conversa. Agora, se tu vai escrever um texto, eu vejo mais a lot of people. Mas eles são o mesmo, tá? Tanto que aqui coloca como sinônimo, ó, a lot of é o que significa lots of. Ok? Alright, guys. Então, eu ia fazer um listening com vocês, mas eu vou deixar, ok? A gente faz na próxima. Não há problema algum. O que eu queria só destacar com vocês para fechar? Nós temos, we have two activities. Nós temos duas atividades e a gente vai fechar elas no dia 22, tá? Dia 22, fecha e daí eu vou considerar. Quem participou eu olho a resposta da pessoa e coloco lá na tabela que fez essas atividades com pontos menores, elas não valem 10. Na verdade, eu nem sei ainda quanto que vai valer, mas é pouco, assim, é tipo 2, 3, até 4 pontos no máximo. Tá valendo 2 no Já tá? no Drive and Listen. É o que tá escrito na tabela. Tá, deixa eu ver. Eu preciso ver se eu não vou ter que alterar depois para fechar. Life in Australia, Drive and 2 Listen. no Drive and Listen e 4 no Life in Australia. Tá. Esse Life in Australia vocês não têm ainda, tá? Eu tenho que alterar a tabela, porque a próxima vai ser o Choice Sport, Homework Choice Sport, que eu vou explicar agora. Então, vocês têm lá a atividade Drive and Listen. Acho que eu não coloquei aqui.
na qual vocês vão entrar num site, vocês vão dirigir, you're going to drive around in a country, vocês conseguem escolher o país. Remember, guys, that the radio is real. As estações de rádio que vocês escolhem são reais, ok? Até por isso que demora um pouquinho para carregar quando é tipo de outros países. Yeah. Professora, mas é em tempo real? Dirigir não. Dirigir eles pegaram um vídeo do YouTube, mas a música é em tempo real. Porque quando eu vi, São Paulo tava à noite, daí eu fiquei assim, ué. Não é à noite lá. O dirigir é um vídeo, né? Não é em tempo real. Se tu clicar ali no video source, dá pra ver o vídeo. E tem uma flechinha lá em cima também, se quiser fechar aquela barra ali pra poder ver só o dirigir. Ah, ok. Eu não vejo isso, Anderson. Tá bem lá no video cantinho. source, O video source. source. E a flechinha tá lá embaixo dos 3 pontinhos, bem pequenininho. Aqui, 3 pontinhos aonde? Isso aí, aí. Aí onde a professora acabou de passar. Aqui? Lá em cima no canto superior. Aqui o olhinho? Aí fecha, daí fica só o vídeo. o vídeo. I like it, Anderson. Que bom. Esse aqui só pode ser na Itália. Deixa eu ver onde é que ele tá. Yeah, Rome, Italy. E você olha um pouquinho o vídeo, né? Pega um tempinho, fica ali observando. And then there is a forum. Isso eu queria pedir atenção de vocês. Porque não é uma atividade que o SIGA vai ficar pedindo para vocês fazerem. É um fórum, tá? Então, vocês têm que entrar lá nas aulas e entrar e procurar esse fórum que diz Drive and Listen. O que vocês têm que fazer? Descrever o que vocês acharam do lugar, o que vocês viram, era diferente de onde vocês moram, os prédios são diferentes, as pessoas, o que as pessoas estão usando. Ele pede para fazer uma doação, né? Buy me a coffee, compre um cafezinho para mim. Mas é só fechar aqui, seguir dirigindo, né? Tem vários lugares. Dá para acelerar um pouquinho. Só que o que eu não gosto quando você acelera o rádio. Daí não fica legal. E dá para ligar e desligar o barulho da rua, street noise. And we have the radio. You can change the radio stations here. Você pode até escutar o rádio que está tocando lá no E o rádio do país. É o rádio do país, tem alguns que a pessoa vai estar falando em italiano nesse caso, né? E você compartilha conosco no fórum a descrição do que você viu, tá? Vale pontos de participação, eu vou atualizar lá na tabela. Pelo que eu tô vendo, assim, acho que a gente vai fazer valendo 2, tá? Só que cuidem, porque de 2 em 2, às vezes tem umas que vale 4, a gente já vai fechar um 10, se eu não me engano, lá. Sim, já tem uma atividade que... Com a que fecha hoje, Life in Britain, a gente já fecha um 10, daí eu vou fechar lá as notas, já vou colocar a primeira no cigarro, a gente vai fazendo dessa forma, tá? Ok, essa é a atividade. E a outra, tem dúvida sobre essa atividade? Ficou tranquilo? Olha o Coliseu, there is the Coliseum. Coliseum. Coliseum in English. Do you see there? Yeah. In the back, it's beautiful. I want to go there. Oh, look at a horse on the street. So you have different things that you can observe. Se vocês sentirem, eu lembro de um poema que eu quero colocar ali na postagem, porque eu me lembrou desse poema, me lembrou dessa música. Enfim, é livre, não coloquei número mínimo de frases e não coloquei número máximo, então fiquem à vontade. Eu pedi para colocar uma foto, mas eu vi que vocês não estão colocando, não tem problema, tá? Mas se vocês quiserem editar, colocar um print screen do lugar, também pode, ok? Era para colocar foto, prof. Eu pedi, eu coloquei assim, descrevam, coloque uma foto, mas não tem problema. Quando eu vejo que a maioria da turma não está fazendo daquela forma, se tá só eu gravei a tela para poder botar ali. Ok. Eu vou considerar a forma como a maioria está fazendo. Não vou descontar por causa disso. Vou considerar mais assim, a participação de vocês lá no fórum
já vai valer, tá? Por vocês terem tomado esse tempinho para ficar um pouquinho ali observando e compartilhar conosco as suas impressões, ok? And finally, we have one more. Nós vamos ter outra tarefa que eu coloquei recém ontem no SIGA, que é um Homework Choice Board. É um quadro de tarefas que vocês podem escolher uma para fazer, tá? Então, vocês vão ler várias. Eu vou sair um pouquinho aqui de Roma, tá? Difícil de sair daqui com esse coliseu ali atrás, né? It's so beautiful to observe. No celular também funciona, tá? Só que não é tão grande a imagem, daí não é muito legal, na minha opinião, mas esse site aqui funciona também lá. Dependendo do celular, também não carrega em 4K ou 60 FPS. Ah, ok. We have limitations, right, Anderson? Yeah, for the resolution. Um ponto, outra coisa legal é ver os carros, né? Às vezes tem países que têm carros bem parecidos com os nossos e tem outros que são bem diferentes. Lá no Japão tem carros muito, muito diferentes. Aí tinha um ônibus que tinha tipo um gatinho assim na frente do ônibus. Muito bom. Oh my gosh, that's fun. Ok. Então, aqui, o que tem que fazer? Vocês vão escolher uma tarefa e vocês vão fazer essa tarefa e postar num fórum, não tá como atividade também, então atenção para isso. Vocês vão postar o resultado da sua tarefa. Algumas têm que gravar um áudio, por exemplo, essa aqui, a segunda aqui do quadrinho. Choose a picture and record a description of it. Então, vocês têm que escolher uma foto e gravar a descrição daquela foto. O que aconteceu? Que foto é essa? Quem que tá nela? Onde foi tirada? Então, é um áudio. Como é que vocês vão fazer para entregar? Vocês podem criar um link, colocar o áudio no seu Google Drive, criar o link e compartilhar no fórum o link para esse áudio, né? Tem umas partes que diz assim, compartilhar com a turma. Essa parte ainda não é na tarefa. Quando a gente se vê de novo, a gente pode pegar alguns e ver o que vocês fizeram, tá? Mas ainda não precisa se preocupar nessa segunda parte. Make sure you bring a copy. Traz uma cópia da foto para compartilhar com a turma. Pode colocar lá no fórum para compartilhar, né? Então, eu acho que dá para selecionar um arquivo também lá no fórum. Isso, você consegue colocar um arquivo, anexar um arquivo à sua postagem, anexar alguma foto. O que eu peço atenção a vocês é que, nesse momento, vocês vão escolher um. Daqui mais um tempo, eu vou pedir para vocês escolherem outro. Se alguém quiser fazer mais de um, feel welcome, yes. A gente não vai ter tempo de fazer assim, eu vou fazer todos para entregar para a prof de inglês. Certamente não, porque a gente vai ter outros projetos. Mas daqui a um tempo eu posso pedir esse Homework Choice Board de novo e vocês postarem um outro. Você escolhe uma outra tarefa e faz uma diferente. Então, vocês vão, resumindo, vocês vão escolher qual tarefa de casa vocês querem fazer para o dia 22 de junho e compartilhar conosco no fórum. Elas são curtinhas, elas são coisas bem pontuais, não são coisas que eu acho que vai demandar muito, né? Geralmente resumir um filme que você assistiu, incluindo a sua opinião pessoal e algumas perguntas sobre o filme. Então, você posta lá no fórum isso. Essa é a outra tarefa. Além de dirigir por aí, esse aqui já terminou, ó. Tem uns que são curtos, né? Dirigir por aí, compartilhar conosco em outro fórum, ok? Eu acho que é isso que eu queria que ficasse gravado, ainda tá gravando, that's good. Tem gente que já tá saindo, no problem at all, a gente já chegou no nosso tempo combinado. Eu vou interromper a gravação. Thank you for being